Você já sentiu que sua fé estava murchando? Que as promessas de Deus pareciam distantes, como flores ressecadas num jardim abandonado? E se eu te dissesse que existe uma devoção silenciosa, pouco conhecida, mas profundamente poderosa, capaz de reacender a sua esperança mais íntima, uma história que não começa com glória ou títulos, mas com lágrimas. Sim, lágrimas da mãe de Jesus. Lágrimas que se transformaram em rosas. Rosas que hoje florescem em milhares de corações. E tudo isso em nome da oração, da penitência e da fé viva. Você está preparado para conhecer o lado mais humano e mais sobrenatural de Maria? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma trajetória que poucos conhecem, mas que muitos já sentiram no íntimo da alma. Vamos caminhar pelas aparições de Nossa Senhora da Rosa Mística, descobrir os milagres que tocaram corpos e almas, e entender por que milhares de fiéis se reúnem todo dia 13 para suplicar por intercessão. Mas não é só sobre história, é sobre transformação, é sobre salvação, é sobre o Espírito Santo agindo de maneira inesperada. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo dentro de você está buscando respostas. Essa história pôde ser a resposta que o céu preparou para você. A Rosa Mística é mais do que uma invocação. É um sinal, um chamado que atravessa os séculos e nos convoca de volta ao essencial: oracal com fé, sacrifício com amor, penitência com esperança. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir fatos surpreendentes, milagres, documentados e detalhes que foram escondidos por décadas. Mas o mais importante, você vai entender o que essa mensagem tem a ver com a sua vida hoje. Porque essa não é uma história antiga, é uma convocação atual, um convite direto da Mãe do Salvador para você, que talvez esteja cansado, confuso ou com a fé adormecida. Então, antes de continuarmos, responda aqui nos comentários. Você já teve uma experiência com Nossa Senhora? Já sentiu o toque de Maria na sua história? Compartilha com a gente. Seu testemunho pode ser a rosa que florescerá no coração de quem está ao seu lado agora, perdido na escuridão. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, porque o que você vai ouvir aqui, você não encontra em qualquer lugar. Aqui, a fé é profunda, a oração é viva e as histórias tocam direto na alma. Poucos nomes despertam tamanha reverência e curiosidade no coração dos fiéis, como o de Nossa Senhora da Rosa Mística. Mas será que você já se perguntou como essa devoção surgiu em meio ao turbilhão da história e do tempo? Esta jornada não começa em palácios nem entre os poderosos, mas nos campos humildes da fé, onde corações simples ouvem com clareza o sussurro do Espírito Santo. E é justamente nesse terreno, fértil da simplicidade, que nasce a história dessa aparição de Maria. Uma história que começa com lágrimas, mas floresce em promessas de Deus, um chamado à oração, à penitência e à reparação. A trajetória de Nossa Senhora da Rosa Mística está profundamente ligada à pequena cidade de Monte Chiari, na Itália, onde a Virgem Maria teria se manifestado a uma enfermeira chamada Pierina Gilli, no ano de 1947. Não há coincidência na fé. É sempre o tempo de Deus que se manifesta com precisão. E por que uma enfermeira? Porque ali, entre os que sofrem e os que cuidam, o amor de Deus revela sua face mais compassiva. Pierina, uma mulher de fé simples e coração aberto, passou a vivenciar encontros sobrenaturais que mudariam não só sua vida, mas a história da devoção mariana no mundo. No primeiro contato, Nossa Senhora apareceu chorando. Imagine a cena: a mãe de Jesus, envolta em luz, com lágrimas nos olhos. Como não sentir um nó na garganta só de imaginar? Ela vestia um manto roxo e uma túnica branca, e no peito, cravadas como sinais visíveis, 3 espadas, representavam as ofensas, os pecados dos consagrados e a frieza dos corações religiosos. Ali, sem palavras grandiosas, mas com a linguagem profunda do silêncio, Maria pedia o impossível: que o mundo voltasse o olhar para o coração de Cristo. Em aparições posteriores, sua imagem mudou. As espadas foram substituídas por rosas, branca, vermelha e dourada. Você consegue visualizar isso? Uma flor que nasce onde antes havia dor. A rosa branca simbolizava o espírito de oração, a vermelha o sacrifício e a dourada a penitência. 3 colunas espirituais que sustentam a fé verdadeira. Maria não estava ali para condenar, mas para guiar. E suas mensagens não eram para um tempo apenas,
mas para todos os séculos que viriam depois. Quantos ainda hoje escutam esse chamado silencioso? A vida de Pierina passou a ser marcada por perseguições, incompreensões e provações, como costuma acontecer com aqueles que carregam uma missão divina. Mas ela nunca recuou. Você já parou para pensar por que as histórias verdadeiras de fé passam pelo sofrimento? É no fogo da provação que o ouro da salvação é purificado. Pierina aceitou com humildade o papel que lhe foi confiado, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. Ela compreendia que sua vida já não era apenas dela, mas do céu. Ao longo dos anos, outras aparições ocorreram, com mensagens ainda mais claras. Maria pedia que o dia 13 de cada mês fosse dedicado à oração por padres e religiosos. Ela rogava por conversão, implorava por amor. Não é curioso como sempre que o mundo se esfria espiritualmente, Nossa Senhora aparece como brasa viva da esperança? A oração, segundo Maria, era o remédio contra a decadência espiritual. E a fé, o escudo contra a indiferença e o pecado. Não era uma mensagem nova, mas uma lembrança do essencial. Os testemunhos daqueles que estavam próximos de Pierina são impressionantes. Muitos relatavam sentir uma presença suave, um perfume de rosas, uma paz que não pode ser explicada com palavras. Isso te faz pensar, não faz? Como algo tão simples pode tocar tão fundo? Porque não é sobre o que os olhos veem, mas sobre o que o coração reconhece. A rosa mística não vinha apenas como consolo, mas como despertador da fé. Um chamado urgente para acordar do torpor espiritual. Maria não trouxe uma doutrina nova, mas reacendeu o que estava se apagando. Sua missão foi como a brisa que reacende a chama quase morta. E foi nesse contexto que surgiu a devoção à rosa mística, que se espalhou rapidamente pela Europa e depois pelo mundo inteiro. Igrejas foram erguidas, terços foram rezados, promessas foram cumpridas. Mas, mais que estruturas físicas, o que se construiu foi uma ponte espiritual, uma ponte que liga a dor humana ao consolo divino. E isso permanece até hoje. Cada aparição carregava consigo o peso do céu e a urgência do tempo. Maria chamava atenção para a necessidade de santidade, especialmente no clero. Ela chorava por aqueles que haviam esquecido seu primeiro amor. Como é possível ignorar uma mãe que chora pelos filhos? Não é apenas um apelo. É um grito silencioso, um convite à conversão que ecoa ainda hoje nas igrejas, nas casas e nos corações dispostos a escutar. E você, está ouvindo esse chamado? Apesar de toda a beleza da mensagem, muitos dentro da igreja olharam com cautela as aparições. Isso é natural. A prudência da fé é um dom, mas nem por isso a devoção deixou de crescer. As multidões continuavam a se reunir, atraídas pela esperança. Os milagres relatados, as curas, as conversões eram incontáveis, e tudo isso sem espetáculo, sem alarde. A rosa mística florescia no silêncio, como tudo que vem de Deus, e esse florescer silencioso tornou-se um movimento espiritual profundo. Pierina seguiu sua vida sem buscar protagonismo, recusou entrevistas, fugiu dos holofotes, preferiu o esconderijo da cruz. Isso não te inspira? Quantos no mundo correm atrás de fama? E ela, mesmo diante do extraordinário, escolheu o caminho do anonimato, o caminho dos santos. A rosa mística é também um lembrete de que a verdadeira grandeza está na humildade, que o Espírito Santo sopra onde quer, e que Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Ao olharmos para essa história com olhos atentos e de coração, entendemos que não se trata apenas de aparições, mas de uma mensagem eterna: fé, oração e penitência. Esses são os pilares que Maria veio restaurar. Em tempos de crise espiritual, sua presença é como o som da trombeta chamando a batalha, mas uma batalha interior, contra o pecado, contra a indiferença, contra a frieza de uma fé adormecida. Você está preparado para essa luta? Está disposto a seguir o chamado? A rosa mística aponta para o Cristo. Ela nunca rouba a cena, mas a direciona. Seu papel é maternal, mas sempre cristocêntrico. Isso nos ensina algo valioso. A verdadeira devoção mariana nunca nos afasta de Jesus. Pelo contrário, nos conduz a Ele. Maria é a estrada mais curta para chegar ao coração de Cristo. Por isso sua trajetória não é um fim em si, mas um meio para tocar as promessas de Deus, para beber da fonte de salvação, para reencontrar o amor de Deus. Em muitas das mensagens, Maria implora que rezemos pelos sacerdotes. Isso toca profundamente. Quantos padres carregam sozinhos cruzes pesadas, sem ninguém que reze por eles? Ela sabia da importância da vida consagrada,
e como o inimigo se esforça para derrubá-la. A rosa mística não veio acusar, mas pedir ajuda, interceder, incentivar. Em cada rosa sobre seu peito há um pedido de oração, e cada oração feita com fé é uma resposta de esperança, uma arma poderosa contra as trevas. O caminho de Pierina se confundia cada vez mais com o da própria Virgem. Silêncio, sofrimento, oferta. Ela compreendia que, como Maria, sua missão era ser ponte, levar os corações aflitos até o consolo de Deus. Mesmo com dores no corpo e provações da alma, nunca deixou de rezar, nunca deixou de crer. Isso é o a não desistir, porque mesmo quando tudo parece escuro, a fé é a vela que acende o caminho, e Maria é a mão que segura essa vela. A trajetória da rosa mística também nos ensina sobre o valor do escondimento. Hoje, vivemos um tempo onde tudo é exposto, onde o que não aparece parece não existir. Mas Maria e Pierina nos mostram o contrário. O que é mais valioso é muitas vezes invisível aos olhos. O que é profundo não grita. O que é santo não se exibe. A oração silenciosa de um coração sincero move mais o céu do que 1000 discursos. E essa é uma das grandes lições dessa história. A fé não precisa de plateia. Com o passar dos anos, o local das aparições se tornou um lugar de peregrinação. E é impressionante como, mesmo sem reconhecimento oficial imediato da igreja, os frutos espirituais floresceram. Porque onde há fé, há movimento. Onde há esperança, há direção. A rosa mística se tornou um farol para os que andam às cegas, um abraço materno para os corações que choram, um perfume celestial no meio do caos. Como não se render? Testemunho de Pierina encerra com serenidade, mas também com firmeza. Até sua morte, nunca negou as aparições, nunca voltou atrás. Isso é fé, não baseada em emoção, mas em convicção. E a história da rosa mística permanece viva, exatamente por isso. Porque sua raiz está firmada no amor de Deus, um amor que não passa, um amor que se manifesta de 1000 formas, inclusive através de rosas. E se hoje você está ouvindo essa história, talvez não seja por acaso, talvez seja a resposta que você esperava em silêncio. A rosa mística continua a florescer, não só em Monticiari, mas em cada coração que escolhe acreditar. E quando você aceita esse chamado, algo muda. Por dentro, um novo caminho se abre, uma nova fé começa a nascer. Porque toda rosa que nasce no jardim da alma é sinal de que Deus passou. Se Nossa Senhora da Rosa Mística tocou corações pela sua simplicidade e profundidade, os milagres associados a ela abriram caminhos de fé ainda mais surpreendentes. Porque quando o amor de Deus se manifesta, ele não se limita à palavra, ele age. Os relatos de curas, conversões e transformações interiores são tantos que se tornam incontáveis. E o mais impressionante, a maioria deles aconteceu no silêncio, sem holofotes. Milagres que não gritam, mas que gravam marcas eternas nos corações. Em Monticiari, o epicentro da devoção, muitas pessoas começaram a relatar experiências que iam muito além do comum. M. aflito, cuja filha estava à beira da morte, ajoelhou-se diante da imagem da rosa mística e suplicou por um milagre. No dia seguinte, os médicos, perplexos, não encontraram mais sinais da doença. Essa história se espalhou como fogo em campo seco, mas não pela emoção, pela certeza de que o amor de Deus, por meio da intercessão de Maria, ainda move montanhas. Outro caso impressionante foi o de uma senhora paralítica que, após rezar o terço com fé sincera diante da imagem da rosa mística, sentiu um calor percorrer todo o corpo. Aos olhos de todos levantou-se e andou. O que dizer diante disso? Seria alucinação, sugestão, coincidência? Para os que viram, para os que estavam ali, não havia dúvidas. Foi milagre. O Espírito Santo estava agindo, e como em tantos momentos da Bíblia, a fé foi o fio condutor da salvação Pierina Achille. Embora não fosse a realizadora dos milagres, era o canal pelo qual a Virgem transmitia suas graças. Certa vez, ela foi até uma criança cega desde o nascimento. Apenas colocou a mão sobre sua cabeça e fez uma breve oração. No mesmo instante, a menina gritou: eu vejo a luz." O impacto foi tão grande que muitos caíram de joelhos, não porque buscavam um espetáculo, mas porque presenciaram o impossível se tornando real. A fé encontrou eco no impossível. Há também milagres silenciosos, os que ninguém vê, mas que transformam tudo. Uma mulher vítima de depressão profunda
encontrou consolo na oração à rosa mística. Não houve luzes, nem visões, apenas uma paz como nunca antes sentira. Dias depois, abandonou os remédios e retomou a vida. Esse milagre que não sai no jornal, mas muda destinos, porque o verdadeiro milagre não é só físico, é espiritual. E às vezes, a maior cura é a da alma. Os milagres da rosa mística se espalharam por muitos países: Brasil, Argentina, Alemanha, Filipinas. Em todos os cantos do mundo, pessoas relatavam experiências com a imagem, com perfume de rosas que surgia sem explicação, com lágrimas que escorriam de imagens de gesso. Como explicar isso? Como negar o que tantos testemunharam com os próprios olhos? A fé não exige provas científicas, mas toca com força o coração daqueles que têm sede de salvação e esperança verdadeira. Muitos relatos ganharam força entre os anos 70. Famílias inteiras contavam como suas vidas haviam sido transformadas após introduzirem em seus lares a imagem da rosa mística. Doenças desapareceram, vícios foram vencidos, casamentos foram restaurados. Tudo isso sem campanhas milionárias, sem mídia, apenas com oração e confiança. A oração, essa arma silenciosa, foi a ponte para o milagre. E é impressionante ver como o amor de Deus se manifesta quando o coração está aberto. Em Curitiba, um grupo de fiéis relatou que, durante uma novena dedicada à rosa mística, gotas de água começaram a escorrer da imagem em plena celebração. A água foi recolhida, e muitos que a usaram em oração afirmaram ter recebido graças especiais. Um homem com câncer terminal começou a apresentar melhoras inexplicáveis. Os médicos não souberam explicar, mas a família sabia. A promessa de Deus se cumpria, a fé se tornava a resposta, e a esperança renascia. Outros milagres envolviam o cheiro inexplicável de rosas que surgia durante orações pessoais. Mesmo em locais fechados, sem flores por perto, você já sentiu um perfume que vem do nada, mas enche o ambiente de paz. Para muitos, isso era a presença da Mãe, um sinal discreto mas poderoso, um abraço espiritual. O Espírito Santo não se prende à lógica. Ele sopra onde encontra espaço, e quando encontra um coração rendido, age com força que transforma tudo. Houve também aqueles que afirmaram ter sido libertos de vícios profundos após se consagrarem à rosa mística. Homens dependentes de álcool ou drogas, que depois de uma oração sincera diante da imagem, nunca mais recaíram. Como explicar algo tão forte? Será que não é hora de darmos mais crédito à fé do que ao acaso? Será que o amor de Deus não é mais eficaz do que qualquer terapia humana quando encontra corações quebrantados? Milagres ainda acontecem, eles nunca deixaram de acontecer. Crianças que nasceram mesmo após laudos médicos confirmarem esterilidade. Casos de infertilidade vencidos após novenas fervorosas. Leires restaurados onde antes só havia dor e brigas. Tudo isso não apenas como relatos soltos, mas como testemunhos documentados em cartas, fotos, vídeos. A rosa mística deixava um rastro de vida nova por onde passava. E esses rastros são sementes plantadas na alma do mundo. Sementes do fé, oração e amor de Deus. Os envolvidos nos milagres, curiosamente, eram pessoas comuns, donas de casa, trabalhadores, jovens, idosos. Não se tratava de santos canonizados, mas de pecadores como eu e você. Isso diz muito sobre como Deus age. Ele não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E Maria, como boa mãe, estende a mão a todos, sem distinção. Você também pode ser um desses instrumentos. Basta abrir o coração, entregar-se em oração e permitir que a fé floresça onde antes só havia medo. Os sacerdotes que acompanhavam essas manifestações muitas vezes se viam desafiados. Precisavam discernir entre o real e o emocional. E muitos deles, após presenciar os frutos espirituais, tornaram-se defensores fervorosos da devoção. Um deles, Padre Paolo Zamboni, testemunhou curas e conversões em sua paróquia ligadas à rosa mística e jamais duvidou da origem sobrenatural dessas graças. Quando a fé é testada, o coração do pastor se revela, e muitos encontraram em Maria a confirmação de seu chamado. Relatos chegaram ao Vaticano. Estudiosos e teólogos analisaram os documentos, os testemunhos, as imagens. Ainda que a igreja seja sempre prudente, os frutos falavam por si. A doutrina estava intacta, a espiritualidade profundamente enraizada no amor de Deus, e assim, mesmo sem uma aprovação definitiva e imediata,
o povo continuava a crer. Porque quem teve um milagre na vida não espera uma bula para ter fé. A experiência fala mais alto do que qualquer parecer. Milagres também aconteceram no interior dos corações. Jovens que haviam perdido o sentido da vida reencontraram a fé através da devoção à rosa mística. Uma jovem italiana contou que estava prestes a tirar a própria vida quando, por acaso, ouviu uma pregação sobre Maria. Chorou por horas, sentiu-se abraçada e, desde então, nunca mais pensou em desistir. Como não ver o amor de Deus aí? Como não sentir que o Espírito Santo age onde há desespero? A oração salva. Além das curas, muitos relataram visões de luz ou sentimentos de calor ao tocarem imagens da rosa mística. Não eram sensações comuns, eram encontros com o sagrado. Momentos em que o céu parecia descer à terra, e tudo isso acontecia longe das câmeras. Deus age no secreto, e é justamente aí que mora o verdadeiro milagre, onde a fé nasce sem espetáculo, onde a salvação começa como semente e floresce como graça, como uma rosa que se abre ao sol, em encontros e congressos marianos. Muitos partilham suas graças recebidas com lágrimas nos olhos. Cada história é um pedaço do céu na terra, e cada lágrima, uma rosa a mais no jardim da fé. Maria continua a colher essas flores, oferecendo-as ao Pai como prova de que ainda há filhos fiéis, ainda há oração, ainda há esperança, e essa esperança precisa ser alimentada. O mundo está faminto por sinais, mas talvez o maior sinal esteja no coração transformado de quem crê. A devoção à rosa mística é mais que uma tradição, é um sopro contínuo do Espírito Santo, um movimento de fé que cresce dia após dia, um lembrete de que as promessas de Deus não envelhecem, que sua palavra permanece, que seu amor é ação, que Jesus continua a operar, por meio da Mãe, o impossível nas nossas vidas. Você está disposto a acreditar nisso, a abrir espaço em seu coração para o milagre? Porque o céu está sempre à espera da sua permissão. Muitos milagres seguem acontecendo até hoje. E sabe qual é o mais poderoso deles? A transformação interior. Aquela que ninguém vê, mas que muda tudo, que tira a raiva e traz perdão, que vence o orgulho e traz mansidão, que substitui a frieza pela compaixão. Quando você permite que Maria entre, o Espírito Santo age com força, e o amor de Deus renova sua alma. Isso sim é milagre, é a verdadeira salvação. E você já presenciou um milagre? Já sentiu esse toque do céu na sua história? Não é necessário ver uma imagem chorar para acreditar. Basta olhar para dentro de si e perceber o quanto a fé já te transformou. A rosa mística não veio apenas para fazer milagres extraordinários. Veio para lembrar que todo coração rendido já é um milagre vivo e que Deus ainda faz flores brotarem do deserto. A devoção a Nossa Senhora da Rosa Mística, mesmo sem uma canonização formal como se faz com santos da Igreja, floresceu como poucas. Mas antes de tudo, é importante compreender que Maria, mãe de Jesus, já é venerada pela Igreja desde os primeiros séculos. O que acontece nesse caso é a aprovação, ou não, das aparições em Monte Chiari relacionadas a essa invocação específica. E isso, como sempre na tradição católica, leva tempo, oração e prudência. A fé caminha com passos firmes, mas o povo não esperou decretos vai ou os frutos, sentiu os milagres e se rendeu, apesar de ainda não haver um reconhecimento oficial do Vaticano que aprove de forma definitiva as aparições. Muitos bispos e sacerdotes ao redor do mundo reconhecem a autenticidade da fé popular ligada à rosa mística. Isso é um sinal claro de como o Espírito Santo sopra onde quer e de como o amor de Deus rompe protocolos quando encontra corações abertos. A devoção cresceu em todos os continentes, especialmente na América Latina, onde os fiéis são sensíveis às manifestações da Mãe. E o Brasil torna-se um dos grandes centros dessa espiritualidade. Dia 13 de julho foi adotado como o dia oficial de Nossa Senhora da Rosa Mística, em memória da última das aparições de 1947, e esse número não foi aleatório. O 13 tem uma forte simbologia nas aparições marianas, como M. Fátima, por exemplo, e aqui tornou-se o chamado mensal de oração e penitência. Em muitas paróquias, nesse dia, fiéis se reúnem para rezar o terço, fazer novenas, jejuar e suplicar pelos sacerdotes. É como se uma corrente espiritual se formasse, mês após mês, unindo corações em torno de uma só mãe, uma só fé, uma só esperança. Na cidade de Monte Chiari, e também em Fontanel,
onde Pierina viveu os últimos anos. Esse dia se tornou sinônimo de peregrinação. Milhares de pessoas, todos os meses, caminham até os locais das aparições com flores, nas mãos e fé no coração. Pedem cura, pedem salvação, pedem força e entregam suas dores com confiança. A água que brota na fonte de Fontanel é considerada abençoada, e muitos levam consigo para casa, como sinal da promessa de Deus, como lembrança do toque de Maria, como selo de proteção divina. A Igreja, com toda a sua sabedoria, entende que precisa de sinais claros, de testemunhos concretos, de prudência pastoral antes de reconhecer oficialmente qualquer fenômeno. E mesmo sem esse selo, o que vemos é um povo que não espera para amar. A fé genuína não precisa de certificado. Ela cresce no solo fértil do coração que crê. É por isso que a rosa mística se espalhou como um perfume que ninguém pode conter. Onde há oração sincera, o Espírito Santo age. Onde há amor de Deus, há fruto. E os frutos, nesse caso, são incontestáveis. Pierina Kili, a vidente das aparições, viveu uma vida de profunda oração e entrega. Nunca buscou reconhecimento, fama ou aplausos. Pelo contrário, aceitou com humildade o silêncio e até o esquecimento. Sofreu, foi questionada, mas permaneceu firme. Nunca negou o que viveu. Nunca alterou uma palavra sequer das mensagens que recebeu. E isso diz muito sobre sua fidelidade. É fácil manter a fé sob elogios. Difícil é perseverar quando o mundo te vira as costas. E Pierina foi fiel até o fim. Ela faleceu no dia 12 de janeiro de 1991, deixando um legado silencioso, mas poderoso. Sua morte foi serena, como quem já vive entre o céu e a terra. Partiu como viveu, em silêncio, na paz de quem cumpriu sua missão. Para muitos, foi o fim de uma etapa, mas para outros, o início de uma nova fase da devoção. A Rosa Mística já não precisava de sua mensageira, pois o perfume da sua presença já havia se espalhado. O jardim havia sido plantado. Agora, era tempo de florescer. Após sua morte, muitos esperavam que a devoção diminuísse, mas o contrário aconteceu. Os testemunhos aumentaram, as peregrinações cresceram, os milagres continuaram. Porque quando algo nasce de Deus, nem a morte pode deter. A rosa mística seguiu viva no coração dos devotos. E mais do que isso, passou a fazer parte de suas famílias, seus lares, suas rotinas espirituais. Quantas mães não entregam seus filhos a Maria nesse título? Quantos padres não se sentem fortalecidos pelas orações do dia 13? Em diversas partes do mundo, foram construídas capelas e santuários dedicados à rosa mística. No Brasil, paróquias celebram novenas, missas, procissões, não como um culto paralelo, mas como um complemento à vivência cristã que tem em Jesus seu centro. Maria nunca quis tomar o lugar do filho, mas apontar para ele. Toda a espiritualidade mariana saudável nos conduz ao Cristo, e a rosa mística é prova viva disso. Suas mensagens, seus pedidos, seus milagres, todos têm como fim a salvação em Jesus. A relação com o Espírito Santo também é fortemente ressaltada nessa devoção. Maria, como esposa do Espírito, é aquela que intercede, consola e impulsiona. Em muitas orações à rosa mística, vemos súplicas para que o Espírito renove a face da terra, que reavive a fé adormecida, que cure os corações feridos. E você, já pediu ao Espírito que reacenda sua fé? Já se deixou conduzir pela Mãe até a plenitude das promessas de Deus? A rosa mística não quer admiração, quer conversão, quer almas salvas. Com o passar dos anos, o Vaticano continuou a observar os frutos da devoção. Em 2013, o bispo local de Brescia autorizou as celebrações públicas em Fontanel, reconhecendo os frutos espirituais da devoção e a integridade da fé vivida por Pierina. Não é uma canonização, mas é um sinal de que a Igreja está atenta, de que as flores plantadas na fé não passaram despercebidas, de que a oração não foi em vão. É uma confirmação discreta, mas valiosa, de que há verdade na caminhada. É interessante perceber como a devoção foi se adaptando às culturas locais, sem perder sua essência. No México, por exemplo, há festas com danças e flores. No Brasil, terços comunitários e caminhadas penitenciais. Na Alemanha, longas vigílias silenciosas. Em cada canto, uma forma de expressar o mesmo amor, a mesma fé, a mesma confiança no amor de Deus revelado por meio da Mãe. Porque a fé
É como a rosa. Se adapta ao clima, mas mantém sua beleza onde quer que floresça. Pierina jamais buscou elevar-se, sempre apontou para Maria. E Maria, como sempre, apontou para Jesus. Essa humildade em cadeia é o que torna essa devoção tão pura, tão verdadeira. A rosa mística não brilha por si, mas reflete a luz do céu. Cada rosa, cada lágrima, cada mensagem, tudo nela convida à santidade. E a santidade não é um privilégio para poucos, mas um chamado para todos. Inclusive você, inclusive eu. Todos somos convidados a esse jardim de fé. O dia 13 de julho, então, é mais do que uma data litúrgica. É um lembrete mensal, alarme espiritual, um convite. É como se Maria nos chamasse. Filhos, lembrem-se do que é essencial. Rezem, façam penitência, amem com profundidade. É impossível passar por essa data sem refletir, sem renovar a fé, sem dobrar os joelhos e dizer: sim, mãe, eu estou aqui. Você já marcou esse dia no seu coração? Pierina Radili é lembrada como serva fiel. Sua história é estudada, suas palavras são relidas com carinho, seus passos são seguidos por quem deseja aprofundar-se na fé. E Maria, sob o título de Rosa Mística, é hoje uma das invocações marianas mais amadas no mundo. Isso não é por acaso. É o reflexo de uma promessa que não falha, de um amor que não cessa, de um Deus que nunca se cansa de nos buscar. Em um tempo em que tantos se afastam da fé, a rosa mística continua sendo um farol, uma flor aberta no meio da escuta, um abraço celestial para corações cansados. E sua mensagem, tão simples e tão urgente, ecoa nos 4 cantos da terra: oração, sacrifício e penitência. Não como peço, mas como caminho, como porta que se abre para a salvação, como resposta ao amor de Deus, como sinal de que ainda há tempo. A trajetória da rosa mística, desde Monte Chiari até os confins do mundo, mostra que o céu ainda fala, que Maria ainda visita seus filhos, que Jesus ainda cura, que o Espírito Santo ainda renova, que a Bíblia continua viva, que a fé é real e que os frutos do Espírito não são utopia, mas realidade. Basta estar atento, basta crer, basta ouvir e seguir, porque as promessas de Deus não voltam vazias, e quem planta com lágrimas, colhe com alegria. E se a rosa mística continua a florescer, é porque há corações dispostos a regá-la com fé. Que você seja um deles. Que sua vida seja um jardim onde o amor de Deus se manifeste, onde floresça, onde a esperança nunca murche, onde Jesus seja o centro, onde Maria seja a mãe, onde o Espírito Santo seja o vento que move as pétalas da sua alma. Agora que você percorreu essa jornada conosco, da trajetória comovente de Pierina Radili até os milagres que ainda ecoam no coração dos fiéis, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai guardar como uma simples curiosidade? Ou vai deixar essa mensagem entrar no solo da sua alma e florescer como uma rosa viva, regada pela oração, alimentada pela fé, iluminada pelo amor de Deus? A história da rosa mística não é um conto distante, é uma convocação. E você está sendo chamado agora, sim, agora mesmo, porque não existe acaso quando se fala do Espírito Santo. Cada aparição, cada lágrima, cada rosa no peito de Maria carrega um pedido, uma súplica silenciosa mas insistente, para que o mundo volte o olhar ao que realmente importa. Jesus. A rosa mística não quer adoração. Ela quer conduzir, quer levar você ao Filho, quer reacender em você aquilo que talvez o tempo, a dor ou o cansaço apagaram. E se ao longo desse vídeo alguma coisa mexeu com seu coração, não ignore, porque quando o amor de Deus toca a alma, não há mais como voltar a ser o mesmo. A transformação já começou aí dentro. E agora é com você. Responda nos comentários. Qual dessas mensagens de Maria mais tocou seu coração hoje? Foi o chamado à oração, a penitência, a intercessão pelos sacerdotes? Ou o milagre silencioso da fé redescoberta? Escreve. Não deixe esse momento passar. Seu testemunho pode levantar outro coração caído. Seu comentário pode ser semente no campo de alguém. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Clique no botão de se inscrever. Ative o sininho e faça parte dessa comunidade que cresce dia após dia, unida pelo Espírito Santo e guiada pelas promessas de Deus. Este vídeo não termina aqui. Ele continua no seu silêncio de oração,
no seu gesto de fé, na sua entrega verdadeira. E se quiser aprofundar ainda mais, assista agora os outros conteúdos do canal sobre Nossa Senhora de Fátima, as aparições de Lourdes ou as profecias de La Celeste. Tá tudo conectado, tudo parte de uma mesma mensagem. O céu ainda fala e está falando com você. Basta escutar com um coração, basta querer. E para encerrar com o perfume da palavra que não passa, receba agora essa promessa viva da Bíblia, que se aplica perfeitamente à mensagem da rosa mística. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Isaías capítulo 35. Até o próximo vídeo.